Shalom, shalom. Keila Cardoso por aqui. Audiobook Arrependimento Profundo e Eficaz, do evangelista Hernani Santos. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E lembra de deixar o seu like. E compartilhe esse áudio com mais pessoas. Capítulo 10. 6 mentiras da Igreja Moderna. Hoje, no Brasil, estamos vivendo um crescimento exponencial no número de evangélicos. Já somos mais de 50 milhões em nossa nação. Porém, esse número expressivo não mostra em nada o crescimento de um grande avivamento. Vamos fazer alguns testes aqui para percebermos se o que cresce no Brasil é realmente o Evangelho de Jesus. Vamos às 6 mentiras da Igreja Moderna. Primeira, todos os pecados são iguais perante Deus. Essa mentira é grotesca e também muito séria, mas vamos analisar à luz da Palavra de Deus, que existe sim pecados diferentes uns dos outros perante Deus. De Jesus a Pilatos, João capítulo 19, versículo 11. Aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. A Bíblia fala de pecados que são para a morte e outros não. 1 João 5,16. Julgamentos mais severos que outros. Lucas capítulo 12, versículo 47. Maior rigor no julgamento dos que ensinam, Tiago 3:1. Maior punição, Mateus 11, 20 a 24. Maior consequência para aqueles que pecam intencionalmente, Levíticos 4:1. Grande punição para os abusos de crianças, Mateus 18:6. Julgamento duplo para as pessoas religiosas, que tem mais justiça própria para si do que para os pecadores. Mateus 10:15, 23:15. Lucas 12:48 diz: aquele, porém, que não sabe a vontade do seu Senhor e faz coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Se este princípio, como já dissemos, pode ser ligado a Romanos 2:12, poderíamos afirmar que haverá graus de punição para os perdidos. Quem tem muitas oportunidades terá castigo mais severo. Quem teve poucas, castigo menos severo. E quem não teve nenhuma, castigo ainda mais brando. Maior rigor para essa geração do que para Sodoma, Mateus 10:15, Lucas 10, 10 ao 12. Como Deus via cada pecado e suas punições separadas, Levíticos 21, 7 a 22. A graça não mudou Deus. Eu, o Senhor, não mudo. A graça trouxe apenas benevolência, mas não irá aplacar o dia do juízo. Segunda, posso fazer o que eu quiser, é só pedir perdão depois. Aquele que diz, posso fazer o que eu quiser, porque o sangue de Jesus me purifica, é pior que o católico que diz, basta pedir perdão. O sangue de Jesus não é provisão para que você pratique o pecado. Quando você usa a graça de Deus desse jeito, isso é chamado de rebelião. Hebreus 10, 26. O sangue de Jesus não é um aerosol que passa e limpa o pecado. O Espírito da graça é: você pecou, era ignorante, mas entregou sua alma a Jesus e foi perdoado. Ultrajar o Espírito da graça é abusar da misericórdia e da graça de Deus. Não premedite o erro. Afaste-se daquele que o faz pecar, que o leva a lugares que um filho de Deus não deve ir.
Já aprendemos que pedir perdão não traz perdão. Arrepender-se traz perdão. O simples ato de pedir perdão não quer dizer nada se o coração está frio e sem arrependimento para o ato. Terceira, a hipergraça. Existem aqui alguns pontos e que quero destacá-los didaticamente com você sobre a hipergraça. Este ensinamento da hipergraça é epidêmico. Entrou sorrateiramente, sem ser percebido, e fincou suas raízes como erva daninha. Fácil de se arraigar e difícil de se arrancar dos crentes. Pessoalmente, tenho tratado com muitos jovens que antes viviam no fogo de Deus e caíram ou se desviaram do pensamento de Deus. Em vez de buscarem a Deus, estão festejando. Esta imerecida liberdade, se não for atacada e extirpada, se espalhará nas futuras gerações, formando uma geração de crentes morna espiritualmente, porque trocou sua paixão por veneno. É triste dizer que muitos pregadores dessa graça barata vivem em pecado e aliviam sua consciência pregando a respeito de um Deus amoroso, que a todos amam e que nunca condena. Pregam sobre um Deus que não os julgará por sua conduta. Judas confrontou os falsos mestres que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Judas 4. Uma versão bíblica fala em licença para a prática da imoralidade. Nem todo pregador da hipergraça tenta achar um jeito de justificar seu pecado. Alguns realmente amam a Cristo, mas pregam a verdade mesclada com erros. Inegavelmente, falam verdades religiosas sobre Deus, mas falam de maneira tão exagerada que anulam as advertências divinas, a ponto de afirmarem que as palavras de Jesus não se aplicam aos crentes da nova aliança. Esses pregadores da graça barata corretamente enfatizam que somos salvos pela graça e não por obras. Efésios 2, 8 e 9. Que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5, 6 a 8. Que somos agora santificados em Cristo. 1 Coríntios 1, 2. Que o amor de Deus por nós não é baseado em nosso comportamento. Romanos 5, de 9 a 10. Que começando no Espírito, nossa perfeição não é alcançada por esforços humanos e que agora somos filhos e filhas de Deus, herdeiros com Jesus Cristo. Romanos 8, do 15 ao 17. E mais. No entanto, ignoram um monte de textos bíblicos verdadeiros e tiram conclusões teológicas erradas. Por exemplo, ensinam corretamente que Cristo morreu por nossos pecados, passado, presente e futuro, mas concluem erroneamente que, como crentes, não mais precisamos lidar com o pecado, nem é preciso haver confissão e arrependimento, e que o Espírito Santo não precisa nos convencer de pecado. Você deve estar cansado de saber de mais um irmão que se desviou. Examine o trajeto desse crente e verá que ele tinha permissão para pecar, devido à maravilhosa liberdade da graça, que prende as pessoas ao humanismo. A hipergraça é uma visão exagerada da graça de Deus. O que devemos fazer? Devemos honestamente listar os ensinamentos de todos os pregadores, incluindo os meus ensinos, conferindo-os com a palavra de Deus. Por que temos tanto medo de confrontar as falácias dessa ímpia geração? Quarta, devemos pregar mais o amor de Deus e não o inferno. Nada é mais questionador da palavra de Deus do que o tema do inferno e da condenação eterna. Pelo fato de pregarmos um evangelho desequilibrado, enfatizando o amor de Deus e ignorando sua ira,
enfatizando sua misericórdia e ignorando sua justiça, não existe mais espaço para o inferno nem para o juízo final em nossa teologia. Porque Jesus usou uma linguagem forte para falar do fogo do inferno sobre as pessoas chorando e gemendo e rangendo os dentes. Veja Mateus 8,12. E porque ensinou que convém que se perca uns dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Mateus 5,29. E porque outros escritores do Novo Testamento nos alertam repetidamente a respeito da ira vindoura. Efésios 5, do 1 ao 6. Uma coisa é ficar debatendo a natureza exata do juízo final, que aguarda os que rejeitam o Evangelho, e outra coisa é eliminar ou ignorar esse ensinamento. Qualquer tentativa de debater e tentar eliminar a natureza do juízo final, a questão permanece. O juízo é iminente, irreversível, tremendo e de consequências eternas. Apocalipse 20, do 11 ao 15, claramente adverte a respeito do grande trono do juízo. No entanto, mestres modernos tentam eliminar esse grande dia. O resultado será devastador. Quinta, reconciliação universal. A ideia de uma reconciliação universal promove uma mentalidade de liberdade total, afirmando que, ao final, todos chegarão ao céu pela morte de Jesus Cristo na cruz. Na realidade, o universalismo ensina que todos os caminhos levam a Deus. Haverá sofrimento no futuro, mas será apenas para purificar e não para punir, e que, no fim, todos serão salvos. Os proponentes da reconciliação universal apontam para os versículos que ensinam que Deus reconciliou consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Colossenses 1:20. E afirmam que, assim como Adão, todos morrem, em Jesus Cristo, todos viverão. Romanos 5, do 12 ao 21. Qual seria a sua reação se alguém tentasse lhe provar que Adolf Hitler estará no céu? Você gritaria: blasfêmia! No entanto, este é um exemplo desse ensinamento que tem vindo como uma avalanche sobre a igreja. Acrescenta-se às camadas de lama que descem as suas enxurradas outros dados e você verá que os fundamentos da fé estão deteriorados e que quando a tempestade vier, a casa ruirá. Sexta, ecumenismo disfarçado de unidade. Para mim, essa unidade moderna está disfarçada de ecumenismo e de apostasia. O que é unidade bíblica? É quando professamos os mesmos credos, a mesma fé. É quando servimos o mesmo Deus. É quando estamos focados nos fundamentos da fé cristã. Quando devemos ter unidade? Quando professamos os mesmos fundamentos da fé, não doutrinários, mas da fé, tais como Jesus é Deus, não adorarás outros deuses além de mim, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não apenas contém, mas é a palavra de Deus. Cremos que Jesus em breve voltará. Cremos na existência de céu e inferno e que somente quem é lavado e remido no sangue de Jesus será salvo. Só Jesus pode perdoar pecados. Somente Deus é infalível. Salvação somente em Jesus Cristo. Quando não devemos ter unidade? Primeiro, com pagãos. O que é um pagão? É quem tem a prática de servir ou adorar muitos deuses, santos ou imagens. Isso é paganismo. Unidade com esse tipo de religião não será unidade, será ecumenismo. Para ter unidade, terá de misturar as crenças, e é nisto que consiste o ecumenismo, mistura de crenças para um bem comum. Segundo, com hereges. Paulo deixa claro que não devemos e não podemos ter alianças com hereges.
Terceiro, com mundanos. Não se assenta em rodas de escarnecedores. Não tem comunhão, unidade, luz com trevas. Você já percebeu que o mundo está se cansando da igreja? Até as músicas mundanas não chamam mais de mundanas, mas de músicas seculares. Ridículo. Temos de voltar ao Evangelho puro e simples, de nosso Senhor Jesus Cristo. Suba em um altar e pregue a palavra, não suas ideias. Pregue a Bíblia. O Evangelho de Cristo. Em 1 Coríntios 15, do 1 ao 4, lemos assim: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também sois salvos, se o revertirdes, tal como vos-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nesta passagem temos uma espécie de introdução ao Evangelho. Se formos sensíveis, iremos notar que o maior evento da história da humanidade pode ser descrito apenas nesses 4 versos. O que Paulo começa a nos ensinar aqui neste texto? Qual a importância de seu ensinamento aqui? Verso 1, parte A. Lembrar-se do Evangelho antes anunciado. O que Paulo anunciou antes? Paulo já havia pregado o Evangelho de Jesus aos coríntios. E muitos se converteram. Mas olha agora o que ele está fazendo. Ele está repetindo. É interessante sempre repetir o Evangelho de Jesus. Repetir, repetir e repetir. Dê uma olhada no resto do Evangelho de Paulo. Ele constantemente repetiu o Evangelho. Quando as pessoas precisavam saber como ser salvas, ele proferiu o Evangelho. Quando os cristãos precisavam andar em santidade, ele proferia o Evangelho. Quando precisavam ter mais amor, ele proferia o Evangelho. Quando precisavam aprender sobre generosidade, ele proferia o Evangelho. Quando precisavam aprender sobre perdão, ele proferia o Evangelho. O Evangelho de Jesus foi o único ensino do ministério de Paulo. O maior crime do cristianismo moderno é tomar a mensagem de Jesus Cristo e fazer nela uma pequena mensagem para novos crentes. O que precisamos? Sim, de um povo que entenda o Evangelho a tal ponto que não busque nada mais a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Versos 1, parte B. Vós recebestes o Evangelho e permaneceis. Em dias atuais, não é difícil fazer as pessoas virem à igreja. Em dias atuais, não é difícil fazer as pessoas nos ouvirem. Não é difícil fazer as pessoas gostarem do que pregamos. Não é difícil fazer as pessoas repetirem uma oração, dizendo que querem Jesus do coração delas. O grande desafio hoje é permanecer. A maior prova que você recebeu Jesus há algum tempo, ou anos atrás, é que você é melhor hoje, e mais santo hoje, mais cristão hoje. A maior prova que você recebeu o Espírito Santo é que você é tão cheio do Espírito Santo hoje como antes. A pergunta que fica é: você é mais crente hoje do que quando se converteu ao Senhor? Você é melhor hoje ou piorou? Verso 2. Somos salvos pelo verdadeiro Evangelho, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como eu tenho pregado, senão é que credes em vão. O que aprendemos com isso? Só o Evangelho de Jesus traz salvação. Não é de qualquer maneira que anunciamos o Evangelho que irá trazer a salvação. Tem a maneira certa de pregar, e uma única maneira. Não é de qualquer maneira que somos salvos, se não andarmos segundo os ensinamentos exatos de Jesus. Estamos crendo em vão.
versos 3, parte A. Paulo não mudou nada. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo não mudou a mensagem de acordo com a cidade que ele pregava. Ele não ficou querendo dizer as coisas, fazendo rodeios. Ele dizia. Ele não alterou nada, não trouxe nada novo. Trouxe a mensagem como recebeu. O Evangelho não pode ser mudado a despeito de cultura, tradição ou religião. Assim como está, tem de ser anunciado, sem nenhuma alteração. O que é crer no Evangelho? 1. Verso 3, parte B. Crer que Cristo morreu por nossos pecados, exatamente como a Bíblia diz. Como as Escrituras dizem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Ele levou sobre si as nossas dores. Isaías 53, do 1 ao 5. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados. Efésios 2, 5. 2. Verso 4. Crer que Jesus morreu e ressuscitou, como dizem as Escrituras. O grande engano neste século é logo começarem a pregar que Jesus é apenas um exemplo moral. O engano do gnosticismo e sua Bíblia gnóstica. Jesus não é um profeta. Ele não é apenas um exemplo moral. Jesus é Deus. Cristianismo é crer que Jesus morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, enviou o Espírito Santo Consolador e assim está conosco em espírito e em verdade e breve voltará. O que passar disso não é evangelho. A rebelião de Caim. A grande verdade é que o evangelho que vemos crescer no Brasil hoje em dia não é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho do arrependimento que transforma vidas. Um evangelho que não dá ênfase à mensagem do retorno de Jesus e ao arrependimento de pecados, mas promove um culto ao ego, ao humanismo. É o que eu chamo de rebelião de Caim. Em Gênesis 4, do 1 ao 16, veremos o assunto sobre o verdadeiro culto a Deus. Gênesis 1 até o 3 fala da criação do universo, da queda do homem, afastamento de Deus por parte do homem. Gênesis 4 até o 11 fala como as coisas foram piorando em relação ao homem. As 4 quedas na queda do homem. Primeira. Chamamos a primeira de queda teológica. Ele caiu perante Deus. Ele não teria mais relacionamento com Deus. Isso seria então cortado. Ele caiu em relação a Deus. Ele perderia os privilégios que tinham perante Deus. Perdeu sua habitação no jardim. Tornou-se uma criação caída. Segunda. Chamamos a segunda de queda sociológica. Veja, Adão rompendo a comunhão com sua mulher. A mulher que tu me deste é a culpada. Houve uma ruptura entre Adão e Eva. Terceira. Chamamos a terceira de queda psicológica. Isso acontece quando a Bíblia fala da vergonha que Adão e Eva tiveram após o pecado, a ponto de se esconderem da presença de Deus. Quarta. Chamamos a quarta de queda ecológica. A Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, a terra que antes produzia só coisas boas, agora iria produzir também cardos e abrolhos, que na verdade são espinheiros e ervas daninhas. A terra que só tinha coisas boas passaria a ser um ambiente hostil e selvagem, também em consequência do pecado de Adão. Em Gênesis 4, temos uma relevância na história que muda o curso de tudo. Veja bem, Caim e Abel
vão participar de um culto ao Senhor. Os dois fazem um sacrifício de culto a Deus. Deus aceita Abel e rejeita Caim. Por que Deus rejeitou o culto de Caim? Muitos tentam responder essa pergunta. Existem algumas teses para essa resposta. Primeira, Deus não gosta de vegetais. Segunda, Deus não gosta de agricultores. Terceira, Deus queria sacrifício de sangue por conta do pecado, e Caim não conhecia de Bíblia e foi rejeitado por Deus. Lembre-se, Caim e Abel serviam o mesmo Deus, estavam com as mesmas intenções, fazendo as mesmas coisas, tinham tudo em comum, mas Deus atentou para o culto de Abel e rejeitou o culto de Caim. Por quê? É importante notar: 2 irmãos, 2 cultos, 2 sacrifícios, uma mesma intenção, um mesmo Deus. Algumas coisas aprendemos com isso. Deus não aceita todo culto, não aceita todo louvor, não aceita todo sacrifício, não aceita toda boa obra, não aceita toda boa intenção. Há uma maneira certa de fazer. Fazer as coisas certas de maneira errada vai se tornar uma coisa errada. Existe uma motivação certa para fazer as coisas para Deus, independentemente do que você fez de bom para Deus, sendo boa obra, sendo um ótimo trabalho. Se a motivação não for a correta, Deus não aceitará. Voltemos à pergunta: por que Deus rejeitou o culto de Caim? Voltemos ao texto, Gênesis 4, do 1 ao 16, verso 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes das primeiras crias do seu rebanho. Primeiro, aquilo que é expresso. Olhe a diferença entre as expressões. Abel dedicou-se, Caim não. Abel não só trouxe, como preparou do melhor, o que tinha de melhor. Caim apenas trouxe. A grande diferença é que quando Caim trouxe uma coisa para Deus, ele trouxe qualquer coisa. Caim fez o que dava, o que tinha para o momento, o que ele pôde fazer. E o que você pode fazer não é sacrifício. Sacrifício é esforço, é doer, é fazer além da conta. Para Abel, Deus só poderia ser adorado de fato através de um culto que valesse a pena. Já para Caim, Deus poderia ser adorado de qualquer maneira. Mas por que Deus fez acepção entre Abel e Caim? Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Segundo, Deus não pode ser tolerado. Deus tem de ser amado. Verso 4. Caim trouxe do fruto da terra. Repare a diferença. Abel trouxe as primícias. Mas não bastassem as primícias, ele pegou as melhores partes, filé dos animais. Caim apenas trouxe os frutos. A Bíblia não faz menção nenhuma ao que ele traz. Ele apenas traz. Isso é muito importante. Caim tolerava Deus. Veja o tom dele com Deus, sem nenhum temor. Acaso sou eu guardador das costas do meu irmão? Mas por que Deus rejeitou Caim então? Caim não expressava Deus. Deus não era o centro para Caim. Caim tolerava Deus. Caim não se preocupava com a forma de adoração. Era tudo de qualquer jeito. Caim fazia o certo, mas de maneira errada. O culto de Caim é um culto falso. Quais são as marcas da religião de Caim? Primeiro, Deus não é primazia. Você já parou para pensar que hoje não temos um evangelho cristocêntrico? Jesus não é a primazia do evangelho? O evangelho hoje é antropocêntrico.
não cristocêntrico. Qualquer religião, qualquer fé, qualquer música, qualquer pregação em que Cristo não é primazia, prioridade, é uma falsa religião. É uma religião de Caim. Quando nós somos a prioridade, é porque nosso relacionamento com Deus não está bem. Veja os sinais quando uma pessoa não está bem com Deus: revolta, indignação, obstinação, orgulho. Deus fala: Caim, por que você está revoltado? Deus fala: por que ficou indignado? Deus fala: faz de novo, e se o fizer bem, será aceito. Veja que Deus dá uma nova chance, e mesmo assim, a obstinação, o orgulho de Caim mostra a sua fraca relação com Deus. Segundo, cultos de qualquer maneira. Santa Ceia, batismos, pregações, louvor, liturgias. Os bons costumes de um culto. Deus é o Deus de festas. Deus é o Deus de cultos. Deus criou as liturgias. Não podemos fazer os cultos para Deus de qualquer maneira. Temos de voltar ao culto a Deus. Até mesmo o lugar do culto não é respeitado mais. É fato que nós somos templo, mas vejamos, na Bíblia, que Deus se importa com o local do culto. Jesus surrou os bagunceiros do templo. Isso mostra que o local de culto é importante. Jesus disse: minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21:13. Notem, será chamada. Tem de ser chamada ainda hoje. Não é só um prédio, é uma casa de oração. Toda vez que os apóstolos iam ao local de oração, a Bíblia chama de templo. Desprezar as coisas de Deus é um perigo terrível. Talvez tenha sido assim que Caim pensara: é para Deus? Deus não precisa disso ou daquilo. Podemos fazer assim ou assim. Vamos fazer do nosso jeito. Deus quer de um jeito as suas coisas, sua obra, suas mensagens, suas músicas. Tem uma maneira certa de fazer as coisas para Deus. Terceiro, a religião de Caim é uma religião sem arrependimentos, porém com piedade de si mesmo. Veja as palavras de Caim: por acaso eu sou o protetor das costas do meu irmão? Ele também diz: quem me encontrar vai me matar. Meu castigo é muito maior que posso suportar. Ou seja, é duro, não mereço isso. A religião de Caim é uma religião de vítimas, não de pecadores. Coitado do povo! Você que está sofrendo, você que está doente, você que precisa de ajuda. Mas não dá ouvido a algo do tipo: você que está em pecado, venha para encontrar o perdão do Senhor. A religião de Caim não prioriza o arrependimento. O arrependimento é a principal pregação do Evangelho. O arrependimento é a primeira pregação do Evangelho. O Evangelho começa com: arrependei-vos. Será que vemos sequer uma sombra de arrependimento no que chamamos hoje de Evangelho? Os cristãos se arrependem hoje. Eles sentem ou veem essa necessidade ou estão buscando o bem-estar próprio em sua fé. Quarto, a religião de Caim não prioriza a santidade e o temor do Senhor. Caim não se importou e nem levou em consideração algumas coisas importantes. O sacrifício era para Deus, o louvor era para Deus, o culto era para Deus, a pessoa com quem ele gritou era Deus, a pessoa que ele desobedeceu era Deus. Caim não teve temor, nem respeitou a santidade de Deus. Faltou com reverência a Deus, mas e Deus? Lembre-se, a religião de Caim cultua a Deus, mas de maneira errada. A
A religião de Caim está fazendo as mesmas coisas que a verdadeira religião faz. A religião de Caim é voltada para o homem. A religião de Caim é egoísta. A religião de Caim não prioriza Deus. A religião de Caim não tem temor pela santidade de Deus. A religião de Caim não respeita as liturgias de Deus. A religião de Caim não valoriza o arrependimento, mas valoriza a autoridade. A religião de Caim vê os homens como vítimas, não como pecadores. Deus procura Caim 4 vezes. Primeira: por que você está furioso, Caim? A maneira de Deus em lhe dar mais uma chance é uma maneira desesperada de ver o arrependimento do erro. Segunda: onde está Abel, Caim? Terceira: o que foi que você fez? Quarta: o sinal que Deus colocou em Caim é um sinal de proteção. Em todas essas situações, vemos a manifestação da graça de Deus. Mesmo com todas essas manifestações do amor e misericórdia de Deus com Caim, ele não se arrepende. Ele tem autopiedade, tem medo e não temor. E o pior, nem culpa, nem arrependimento. Esse é o teor da religião de Caim. Eles não acreditam que Deus tem o direito de punir o pecador. Olha o que Caim disse: essa punição é dura demais para mim. Com isso, ele quer dizer: isso não é justo. O Senhor não pode fazer isso. Temos de voltar ao verdadeiro culto a Deus. Temos de temer as liturgias de Deus. Temos de voltar ao Evangelho puro e simples. Temos de parar de diluir o Evangelho. Temos de parar de tratar as pessoas como vítimas e tratá-las como pecadoras. Jesus é o centro do Evangelho. Ele é o centro do culto. É a razão do louvor. O culto é para Jesus, sobre Jesus e de Jesus. O que aprendemos com a religião de Caim? Lembre-se, a igreja que vemos hoje é retratada por 2 irmãos. Uma promove o verdadeiro culto a Deus e é aceito. Outro promove um falso culto a Deus e é rejeitado. O que é aceito é assassinado por ter sido aceito. O que é rejeitado continua na sua saga de endurecimento. O verdadeiro e o falso culto a Deus. Caim e Abel iam juntos adorar ao mesmo Deus. Caim e Abel participavam do mesmo culto ao único Deus. Caim e Abel estavam fazendo as mesmas coisas ao mesmo Deus. E por que Deus aceitou Abel e rejeitou Caim? Ora, Deus faz acepção de pessoas? Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de fé e de intenção. Exemplo de fé. Jesus disse ao centurião: nem em todo Israel vi tamanha fé. Lucas 7:9. Exemplo de atitude. Deus aceita a atitude de Abel e rejeita a de Caim. Caim é o exemplo do falso culto a Deus. Caim é a prova que, mesmo fazendo para Deus, não pode fazer de qualquer maneira. Caim é a prova que, se não for da maneira e do jeito de Deus, pode até fazer certo, mas Deus não aceitará. Caim é a prova que as coisas para Deus têm de ser do jeito e da maneira dele. Caim é a prova que Deus não muda, que com Deus não tem um jeitinho de fazer. Parte do cristianismo hoje promove um culto falso a Deus, mesmo sendo ao Deus único e verdadeiro. Se aparecemos na TV falando de Jesus, com mulheres seminuas atrás, dançando, Deus aceita? Podemos falar de Jesus em altares pagãos? Podemos misturar o santo com o profano? Caim e Abel, 2 irmãos, adorando ao mesmo Deus. E só um é aceito. É o retrato da igreja cristã hoje. 3 erros da religião de Caim. Primeiro, interpretação
da Bíblia. Caim interpretou erradamente a voz e a palavra de Deus. Custou caro. O movimento moderno tem desprezado o conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. Teologia não é mais importante, mas muito importante. Nunca despreze o conhecimento, teologia. Nunca despreze a oração, paixão. A verdade é que o cristianismo moderno não consegue ter equilíbrio. Uns são apenas apaixonados e buscam apenas em montes, jejuns, intimidade, orações. Isso é muito importante. Outros buscam apenas nas letras, nas faculdades, no conhecimento. Isso também é muito importante. Observe o que Paulo disse. Dedique-se à oração e ao estudo das Escrituras. Atos 6:4. Notem que a oração vem em primeiro, mas nada está entre a oração e o conhecimento. Mas qual a maneira certa de interpretar a Bíblia? A religião de Caim diz que não existem regras. Eles fazem suas regras, contanto que façam. Não levam a sério nada que é sério. 5 maneiras de interpretar a Bíblia. Primeiro, o princípio literal. Interpretar a Bíblia literalmente não é literalismo escravizante e rígido. Significa entender as Escrituras em sua lógica, sem floreamentos, levando em conta seus símbolos, suas parábolas, mas que não mudam o curso literal do sentido da Escritura. A primeira coisa a ser entendida na interpretação da Bíblia é não tentar trazer revelações onde não tem. É ler de maneira simples e literal, dizer o que se lê e ler o que se diz, sem nada acrescentar. Não mude o curso do texto. A revelação é o texto, não o que veio à sua mente. Ser um pregador literal é ser um pregador com exatidão da palavra. Ser um pregador literal da palavra, sem pseudo-revelações pessoais, é trazer glória para as Escrituras sagradas. Segunda, o princípio histórico. É necessário ao leitor conhecer o ambiente cultural e histórico do texto que leu. Isso muda muito o sentido do texto. O conhecimento cultural, geográfico, político no qual se insere a passagem pode lhe trazer uma luz, a qual você não estava tendo. Quando entendemos o contexto histórico, a passagem geralmente interpreta a si mesmo. Para entendermos qualquer livro da Bíblia, temos de entender a história envolvida por trás dele. No caso das epístolas, quais eram os costumes das pessoas, a política da cidade, quem governava, qual a geografia, como era a cultura. Tudo isso faz a interpretação ter mais credibilidade. Para adquirirmos isso, podemos usar dicionários, manuais, comentários bíblicos e historiadores do tema estudado em questão. Terceira, o princípio gramatical. Com certa frequência, a construção gramatical de um texto é a chave para o seu entendimento. Às vezes, o significado depende de uma formação tão simples como uma preposição. Isso mal lido muda tudo e muitas vezes é o que eles chamam de revelações. Muitas vezes é necessário cavar na raiz da palavra, indo ao original, para saber o que realmente está dizendo. É importante saber se na expressão do texto encontra-se por causa de, por meio de, em, por ou com. Essas expressões e preposições mudam completamente o sentido do que estávamos pensando a respeito do texto. Já me perguntaram muitas vezes o que faço para preparar um sermão. Eu respondo: gasto umas 2 semanas ou mais confeccionando um sermão.
Estudo todo o texto várias vezes, muitas vezes, incontáveis vezes. Vou cavar os originais do texto, hebraico ou grego. Vou cavar toda a parte histórica do texto. Daí, quando tenho tudo pronto, começo a construir o sermão. Quarta, o princípio da síntese. Os reformadores gostavam muito de usar uma frase: as Escrituras interpretam as Escrituras. Isso quer dizer, as passagens mais obscuras devem ser esclarecidas sob a luz das passagens mais claras. E disso a Bíblia está cheia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser coerente consigo mesma. Só há uma explicação para a má interpretação da Bíblia: é o mau estudo dela. Deixe a Bíblia interpretar-se a si mesma. Nenhuma parte da Bíblia pode contradizer a si mesma. Se não entendeu, leia muitas vezes e logo você achará, na própria Bíblia, em textos mais lúcidos, o que o obscuro não lhe deu à luz. O princípio da síntese une uma parte da Bíblia à outra. Isso é lindo e maravilhoso. Caso sustentemos uma parte da Bíblia incorretamente, vamos ter dificuldades em encontrar vários textos confirmando nossa vã interpretação. Uma boa e verdadeira interpretação é fácil de ser defendida e encontrará repouso em muitos outros textos. Isso é a Bíblia interpretando a Bíblia. As passagens óbvias devem interpretar as mais complexas. É nisso que consiste o princípio da síntese. Por isso é que doutrinas não podem ser formadas de textos isolados, textos únicos, mas têm de ter, no mínimo, de 3 a 4 textos confirmando claramente a mesma coisa. Quando um pregador bíblico prega, geralmente ele guia a sua congregação a vários textos bíblicos, dizendo a mesma coisa, não cada texto dizendo uma coisa diferente da outra. Quinta, o princípio da aplicação prática. Aplicação prática é uma pergunta final. E agora, o que tudo isso tem a me dizer? A Bíblia Sagrada é aplicável, a pregação é aplicável e o texto é aplicável. Nenhum pregador pode ser um contador de história. Deixe isso para as salas de aula, não para as pregações. Pregação sempre irá exigir uma aplicação prática. É na aplicação que a pregação se torna pregação, porque até então pode ser chamada apenas uma aula, ou até um simples ensino. Mas para ser pregação, precisa de uma aplicação prática. Toda a Bíblia é 1. Ensino 2. Repreensão 3. Instrução 4. Consolo. Essas 4 coisas se adquirem na aplicação prática. Segundo, pragmatismo. Doutrina que toma por critério da verdade o valor prático. Para o pragmatismo, é verdadeiro tudo que pode ser feito com êxito. Para o pragmatismo, deu certo é o certo. Quem tem pragmatismo é aquele que toma o valor prático como critério da verdade. Estamos assistindo uma avalanche de técnicas pragmáticas através dos instrumentos de marketing para produzir o crescimento numérico sem conteúdo e qualidade no corpo de Cristo. Não é errado buscar o crescimento da igreja. Também não é errado usar o marketing. Mas tem maneiras bíblicas e certas de fazê-lo. Hernandes Dias Lopes traz clareza ao ensino, dizendo que devemos evitar 2 extremos no ministério. O primeiro extremo podemos chamá-lo de numerolatria, a idolatria dos números. No pragmatismo, temos como base esse extremo da numerolatria.
O perigo do pragmatismo, da numerolatria é: eu não procuro a verdade, eu procuro o que funciona. Eu não pergunto se isso é certo, eu pergunto se isso dá certo. Não podemos buscar o crescimento a qualquer preço. Temos de buscar o crescimento à maneira de Deus, aos moldes de Sua palavra. Não podemos sacrificar a verdade para ver nossas igrejas crescerem. Os numerolatras perguntam: o que funciona? Ou o que o povo quer ouvir? O que dá status? Ou que dá ibope? Ou que traz gente? Hoje, a verdade não é mais o que conduz a igreja, é o que funciona. Isto está errado. Nem todo crescimento numérico expressa o propósito para o que Deus quer. O crescimento que Deus quer é um crescimento saudável. E o crescimento saudável tem suas características. São elas: ele é produzido pela pregação e exposição fiel das Escrituras Sagradas. Ele é produzido por campanhas de jejum e oração. As pessoas nesse crescimento buscam a santificação e o conhecimento de Deus. A ênfase está em Deus e não no crescimento, em um lugar onde o crescimento numérico é saudável. O segundo extremo, podemos chamá-lo de numerofobia, o medo dos números. Às vezes nós queremos achar justificativas para nosso fracasso ministerial e dizemos: a igreja não irá crescer mesmo, somos um pequeno rebanho mesmo. Não existe sucesso estéril. Rick Warren, em uma colocação em seu livro Uma Igreja com Propósito, diz assim: pergunta errada: o que eu devo fazer para crescer a minha igreja? Pergunta certa: o que está impedindo a igreja de crescer? A igreja é um organismo vivo. Ela se autodesenvolve. Paulo diz em 1 Coríntios 3,6: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Deus colocou na própria igreja seu mecanismo de crescimento. Se sua igreja não está crescendo, não é porque faltam estratégias pragmáticas para tal. É porque algo está impedindo-a de crescer. Se uma igreja para de crescer ou não está crescendo, é porque existem alguns sintomas de doenças que precisam ser diagnosticadas e tratadas. Terceiro, interpretando erroneamente a graça de Deus. Veja o texto de Gênesis 4:9. E disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do teu irmão clama desde a terra, e agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Observe o que Caim diz sem demonstrar nenhum arrependimento. Versos 13 e 14. O que eu fiz é tão grave assim, que eu não possa ser perdoado? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo o que me achar me matará? Veja a graça de Deus no verso 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferissem qualquer que o achasse. Veja os sintomas: sem arrependimento. Interpreta erradamente a graça de Deus. Eu chamo isso de a tragédia da graça moderna. A religião de Caim tem problemas em compreender as coisas de Deus, e uma delas é interpretar o seu amor e a sua graça.